Bom dia. Tô sozinho hoje. Perdi o general ontem pro videogame. Ficou jogando até tarde. Cadê a tia Bianca? Cadê minha esposa? As crianças a gente. O Vale não conseguiu levantar e o Davi perdeu pro videogame. Faz parte, a vida como ela é. Tia Bianca. Minha esposa, vocês vão ter uma surpresa agora. A live mais doida que eu já fiz. Lu. Bom dia, Lu. Eita lasqueira! A live mais doida que eu já fiz. A minha esposa no outro quarto com a irmã dela e eu aqui sozinho. Me abandonaram. Calma que ela já chega aí, eu vou mandar ela de jatinho. Tô indo aí. De jatinho. Rapidão. Vamos fazer uma mágica. Vamos ver quanto tempo que ela dura nesse helicóptero aí. É. Muito doido. Que animação é essa, hein? Para uma segunda-feira. Vou fazer a abertura aqui primeiro. A gente perdeu, eu tava contando aqui que a gente perdeu o general ontem pro videogame. Ah, Davi. Coitada. É a vida como ela é, não tem jeito, né? A gente às vezes também tá cansadão, é assim mesmo. Vamos lá. Papai do céu, obrigado por esse dia, Pai. Perdoe os nossos pecados. Nós renovamos a nossa identidade com o Senhor, Pai. Renovamos o seu Espírito conosco. Todo dia é o dia de renovar e lembrar do seu Espírito que habita na gente, Pai. Que hoje eu e a Dani sejamos o fósforo, a Bianca seja a pólvora e você seja o fogo, Pai. Traga a sua palavra na gente. Seja a nossa boca e não a nossa carne aqui, Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tá vindo? Esse general não abandona a causa, não. Tadinho, olha, eu dei leite pra ele. Dei leite, ele voltou a dormir. A guerra ontem foi até tarde com o videogame, mas tá aí o bicho. Beijo duplo, beijo duplo. Vai lá escovar o dentinho enquanto eu melhor um pouco. Vai lá. E aí? Hoje é pesado, hein? É punk aqui. Vai lá. É A louco. destruição de Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. Deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui, na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e, por fim, eles os acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, com pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro e se mudou para a cidade, e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a vocês coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então,
partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois, cegaram todos os homens, jovens e velhos que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas. Saíram depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido, tome sua mulher e suas filhas que estão aqui. Sai agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos os tomaram pela mão e também sua mulher e suas filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salve-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo. Salvaram minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá, e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica por que a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície. E exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para louvar para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Ló e suas filhas. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá com ele. Com isso, preservamos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, porém, voltaram a embebedar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele. Mas uma vez ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz a um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou
o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz a um menino, chamou de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para o Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois surgiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro... Oi? Esse não é o 20? Ai, desculpa, esse é o 20. Se emocionou Empolguei. aqui. Empolguei. Senta aqui, Davi. Ai, ai. Hoje é forte, hein? Vai lá, Bianca. Bom, tem algumas coisas que eu, quando li esse texto, até anotei que, primeiro, a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa, né? Assim, pelo visto, ela é abominável, de tanto pecado que tinha na cidade, né? O povo já era, né, uma coisa, digamos assim, enraizada, já era uma cultura deles pecar, principalmente pelo visto, pecado sexual, fazer todas essas coisas que eles faziam com as pessoas, né? Então você já vê que o negócio era forte, né? Bom, para o Senhor vir a levar 2 anjos a Ló para destruir uma cidade, então porque o negócio era feio, né? A gente já assusta, né, a gente um pouco para saber de tamanha, quanto deve ser tamanho o nosso temor a Deus, né? A gente tem que pensar muito antes de pecar. Né? A gente tem que vigiar muito antes de fazer alguma coisa, porque a gente tem que entender que Deus é poderoso. Ele é o nosso Todo-Poderoso, né? Bom, a segunda coisa também os anjos deram chance a Ló, né? No texto anterior, quando Abraão começa a questionar Deus, né? Sobre se tiver 10, 20, 30 pessoas, e o Senhor fala assim, eu não destruirei se tiver. Mas, como a gente viu ontem, Deus conhece o coração, né? Mas tinha Ló, né? Ló era um servo e os anjos deram a chance a Ló. Deus teve compaixão de Ló e deu a chance dele se salvar. Ele, a família e quem ele conhecesse. Olha só, Ló poderia até levar um pecador. Ele poderia pegar alguém do lado ali de fora e falar, vem aqui comigo, vamos para outra cidade ali, porque aqui vai ser destruída. Se a pessoa ela acreditasse nisso, né? Ela poderia ser salva. Então, assim, você vê que até o último instante Deus te dá uma chance de você se salvar, dá uma chance de você se redimir do seu pecado, de você se arrepender dele. E então ele sempre está tentando fazer com que você veja aquilo que você fez, né? Que você coloque a mão na consciência. Né? Então ele até tentou levar os genros, né? Mas eles não creram, eles acharam que era brincadeira de Ló. Então, quer dizer, difícil, né? Por conta de não crer, acabou sendo destruído, né? E isso acontece muito, assim, na nossa vida. A gente vê pessoas destruídas por dentro por não crerem, não acreditarem, não deixarem Deus agir na vida delas, né? Isso a gente pode levar até para a nossa vida. Outra coisa também é que quando você vê que a mulher de Ló, ela acredita, ela vai junto com Ló, mas ela faz o que eles... A desobediência dela pegou forte porque ela olhou para trás. Isso faz a gente pensar, bom, ela olhou para trás, então ela estava ainda enraizada no passado dela. Ela ainda estava com o coração voltado para trás. Ela não queria, ela não queria o novo, o que estava por vir. Ela queria viver ali ainda. Aquela cidade ali, para ela, a influência daquela cidade era mais forte do que ela crer e seguir em frente. O olhar dela para trás não remete assim, tipo, quantas vezes da nossa vida a gente, eu quero algo novo, eu não aguento mais esse emprego, a minha vida não anda. Só que daí quando Deus mostra algo novo, a gente tem medo de dar o primeiro passo porque a gente fica olhando para trás. A gente sempre fica, nossa, mas se eu der o primeiro passo, o que vai acontecer? Eu tenho medo. Ai, não vou não. Acho que é melhor eu ficar aqui, ficar nesse emprego mesmo.
eu ganho pouco, mas eu tô nesse emprego. Mas, poxa, você poderia ganhar mais, você poderia se esforçar um pouco mais, às vezes você poderia trabalhar menos e ganhar mais, mas assim, sabe, fazer cursos e entre mil coisas que a gente poderia citar aqui, mas a gente sempre fica olhando para trás, né? Outra coisa, quando a gente se arrepende de um pecado, lógico que a gente vai ser atentado naquilo que a gente fez e sempre vai ter alguma coisa sobre isso. Só que a gente não pode ficar olhando para trás. O mínimo que a gente pode fazer é lembrar daquilo que a gente fez para não fazer de novo. Falei, vixe, olha, eu fiz aquele negócio, não, eu não posso fazer de novo, né? Mas não olhar totalmente para trás, senão a gente vai virar pedra de sal aqui, vai ser destruído, porque a gente vai ficar no passado e não vai viver o presente, né? O que Deus tem para nós hoje. E Deus é o Deus presente. Lógico, ele sabe o futuro, mas ele é um Deus presente. Ele não vai ficar mostrando o seu passado para você tentar resolver seu passado. Não. O máximo que ele vai fazer é certos tipos de coisas que você tem que desatar da sua vida, né? Então, ele vai te trazer situações que no passado você ficou preso por conta de pecado e vai te fazer lembrar para você desatar. Mas desatou, olha para frente. Continua, segue. E não olha para trás. Então a gente tem que sempre pensar que o primeiro passo a gente tem que dar. O resto Deus vai te levar, né? E não olha para trás, porque com Deus não tem olhar para trás. Com Deus é para frente, é ganhar, é acreditar, é crescer, ter coisas em abundância. Com Deus tudo é em abundância. A gente que fica olhando para trás, né? E acaba não tendo isso para nós, né? E ela nos deixa essa questão da sabedoria, sabe? Até tem um textinho aqui, um negócio que eu até peguei da Bíblia da mãe, que eu estava lendo, e fala assim, de onde está o teu tesouro, aí está também o seu coração. Olha só, né? Tudo que está dentro do nosso coração é o nosso tesouro. Então, se a gente ficar pensando no lá atrás, olha o tesouro podre que a gente vai ter, né? Dentro de nós. Olha a podridão que a gente vai ter dentro de nós com coisa que a gente fica pensando lá atrás, coisa errada que a gente já fez, ou, enfim, N coisas, né? Só que a gente tem que estar disposto a isso, a dar o primeiro passo, a fazer como ter essa chance de se salvar, né? Igual aqui, a gente tem que ter essa chance. E teve essa chance, é agarrar ela. Não, sabe, desistir desses velhos hábitos que a gente tem, ficar vivendo uma vida medíocre, sendo que a gente pode dar um passo a seguir e viver uma vida melhor, viver uma vida em abundância. Deus nos prometeu isso, é uma promessa. É uma promessa para mim, para você, para todo mundo. É uma vida em abundância. Crê em mim, vocês terão uma vida em abundância. Não é para ficar olhando para trás e ter velhos hábitos, coisas passadas, fazendo com que a gente viva uma vida medíocre, né? Pobre de espírito, sempre tendo que lutar contra si mesmo ou tendo que colocar culpa em pessoas, né? A gente sempre tem que ficar colocando no outro uma desculpa, uma razão porque o nosso sucesso não dá certo. Opa, o nosso sucesso não dá certo muitas vezes porque a gente não dá o primeiro passo, né? A gente fica olhando para trás, né? A gente não quer olhar para o novo. Quando Deus fala não, a gente quer ficar falando, não, Deus, não, vou voltar lá atrás então para ter seu sim. Não, o não de Deus é não, porque Ele sabe o melhor para nós, né? Só que assim, não é fácil seguir, né? Não é fácil seguir, não é fácil ser como Ló, que saiu dali e deu esse primeiro passo. Eu imagino para Ló ver a mulher dele, né? Olhando para trás e ser se tornado aquilo. Tipo assim, meu Deus, eu perdi a minha mulher, né? Por conta de uma desobediência, né? E ela não, na hora ainda estava enraizada aquela coisa do passado nela, os caminhos, tudo. E é engraçado também que Ló, ele já sabia que Sodoma e Gomorra era uma cidade pervertida. E mesmo assim ele ficou ali com as filhas, e mesmo assim ele morou ali. Então, assim, foi uma escolha dele também.
E lógico que ele tem parentesco com Abraão, né? Ele conhece Abraão. Eu acho que é por isso que Abraão ficou pedindo para Deus, né? Intercedendo, porque ele sabia que Ló morava em Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, para a gente também entender a importância da intercessão por pessoas, porque por causa de uma pessoa, ou duas, ou três, Deus, ele vem e ele salva, ele tira, antes dele destruir, ele tira. Por quê? Porque intercederam e porque ele sabe que tem um servo dele. Então, isso também é muito forte para a gente entender que por causa de uma pessoa, se fosse por causa de uma para salvar uma pessoa, Jesus viria. E faria tudo o que ele fez. Se fosse para salvar um, se fosse para salvar Ló, ele faria. Se fosse para salvar eu, ele faria. Se fosse para salvar vocês, ele faria. Se fosse para salvar uma pessoa, Jesus, né, Deus mandava seu filho novamente para ser preso na cruz e para ser crucificado da mesma maneira. Então, assim, poxa, por que a gente ainda olha para trás, né? Se a gente tem tudo isso, por que a gente ainda vive enraizado no passado, né? E o que eu vejo que também, não vou entrar muito no mérito da questão do incesto, porque era naquela época, né, Antigo Testamento, aquilo tudo era ainda permitido, né? Depois a gente vai ver mais para frente que acabou tudo isso. Mas enfim. E outra coisa também que me chamou a atenção é sobre a tomada de decisão. Que a gente não pode ser cristão meio termo, em cima de muro. Inclusive, tem uma historinha que tem uma pessoa em cima do muro, daí diz que Jesus está de um lado e Satanás está do outro. E a pessoa está no muro lá. Aí diz que Jesus vem, pula para cá, eu te salvo, eu tenho vida abundância para você, vem, e chamando essa pessoa. E ela olhando assim e não ia. Aí do outro lado, Satanás estava sentado assim, quieto. Aí diz que a pessoa falou assim, ué, mas... Ô, Satanás, você não vai me chamar, sei lá, fazer alguma coisa? O outro tá aqui se descabelando para que eu pule pro lado dele? Satanás olhou assim, eu não. Do jeito que você tá aí, você já é meu. Eu não preciso ficar te dando delícias ou maravilhas. Do jeito que você tá aí em cima do muro, você já é meu. Então, quer dizer, olha a decisão, o poder da decisão. Isso eu levo para minha vida. Quando eu tomei uma decisão, o que aconteceu foi um boom. Uma coisa, acho que quando aconteceu na vida de cada um, quando realmente entende que é viver uma vida próspera em abundância em Jesus, né, no Senhor. E a gente não ser cristão em cima do muro, não ser uma cristã como a mulher de Ló, né, que ela acreditou sim, ela obedeceu no início, mas olhou para trás. Ela ainda estava em cima do muro. Né? Ela ainda estava em cima do muro e o pior, né? Ela fingiu que pulou para Jesus, mas olhou para trás. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa tomada de decisão é importante e não olhar para trás. Ter uma obediência. Quando Deus fala vai, não olhe para trás. Ou espere. Quando ele fala não, é não. Né? E o poder da intercessão, né? Como é forte, né? Os anjos foram lá salvar ele. Então, assim, aonde a posição que você tiver na sua vida hoje, nossa, nada tá dando certo, nada, eu tô numa vida, tá uma desgraça. Mas se você crer, se você orar para Deus, ele vai tirar você daquele lugar, daquele poço. Se você estiver num poço de amizade ruim, se você crer e acreditar, ele vai te tirar daquele lugar, vai te pôr num lugar melhor. Mas você tem que dar o primeiro passo e não olhar para trás. Então é bem forte, né? É bem punk. Diga, Davis. O meu pai também é assim. Não é não. Só que eu não ia falar. É porque ele sempre fala isso. Só que... Pensa. A mulher de Ló virou sal porque olhou para trás. Daí pensa se Ló olhasse preocupado com ela, daí ele virasse sal, daí os anjos olhassem para trás e também virassem sal. Quem é que ia ir? Os anjos não iam virar porque eles são anjos e eles foram lá para destruir, né? Eles estavam cumprindo uma ordem do Senhor, né? Vamos colocar assim, né? Mas uma boa... Agora, o Ló, isso é verdade, Davi. A fé dele, ele acreditou tanto que quando aconteceu com a mulher,
ele não olhou, né? Ele seguiu. Ele seguiu e foi o que eu falei. A gente fica pensando, né? O que aconteceria, né? Se Ló se preocupasse com a mulher e olhasse para trás, né? Isso faz a gente refletir também, bem forte. Eu tenho um ponto de vista aqui um pouquinho diferente. Você vai falando, eu sempre vou anotando as coisas aqui. Eu não fico fazendo antes, que eu deixo o negócio fluir mesmo. Quando você falou o negócio do diabo lá e tal, eu fiquei pensando assim, para o mal aparecer, resta que o bom fique quieto. Né? Se o bom não falar nada, o mal vai prevalecer, né? Enquanto tem um monte de coisa que a gente vê, as pessoas falando na internet, um monte de besteira. Se o bom não for lá e falar, isso aí não é verdade, é mentira por causa disso, disso, disso. Mas o bom fica quieto, aí acontece o quê? O mal vai lá e aparece. Né? Mas aí, voltando um pouco à história mesmo, que o tema é que Deus cumpre, né? E aí chama atenção lá atrás, no que você falou no capítulo anterior. Se tiver 50 justos, se tiver 40, vai questionando. Se tiver um, Deus disse que se tivesse um, ele não destruiria. Ele não destruiu enquanto Ló não saiu de lá. E um era Ló, né? Era Ló. Não era família, não era mais ninguém. Só que tem um porém. Ele só carrega quem quer ser carregado. Né? Ele chama. Se a pessoa não quiser, ele vai fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Mas aí, duas coisas me chamaram de Ló. Por que ele cumpre? Primeiro, por que só Ló era justo lá? E uma das coisas que mais me chamou a atenção quando a gente não estava lendo a palavra aqui é que Ló colocou o Senhor acima das filhas. Né? Ele colocou as filhas acima, deixou que os anjos não cometessem pecado com Deus, mandou os anjos, tome as filhas. Quando você lê isso, você pensa, nunca que eu faria isso, vou dar minhas filhas? Não, né? Deus sabe meu coração, não vou dar, mas isso mostra que Deus estava acima da família dele, por isso que ele era o tal do justo na história. E ninguém para pensar nisso. Quando eu li isso, eu falei, não, tá ficando, essa história não pode ser verdade, mas é verdade, o coração dele estava nisso. Só que tem um porém, né, que esse pode ser que seja todo o tema de hoje. Até Ló hesitou para sair da cidade. Pode ver que ele fala que os anjos puxaram ele, não queria sair, né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, quantas pessoas a gente vê que começa a chover, começa a desabar o barraco e tal, e vai a vigilância lá sanitária, vai os bombeiros falam, sai daí que vai desabar tudo, e a pessoa fica lá e morre enterrada naquilo tudo. Quanta gente a gente vê esse tipo de notícia que a pessoa não consegue se desgrudar disso, morre com uma TV, com um sofá, com as coisas que tinha lá, não conseguiu se desgrudar disso. Né? Então essa é uma mensagem muito forte. Quem fica... hoje mesmo a Dani estava falando assim, nossa, eu escutei uma coisa sobre empreender, porque ela não tem nas veias dela empreendedorismo, e eu sou o oposto, eu gosto de empreender em tudo. Eu entro no CLT, já quero empreender dentro da empresa, já fico loucaço com um monte de ideia. E ela não, né? Ela é sempre na CLT. Nunca foi. E aí ela falou assim, nossa, eu escutei que quem não consegue empreender é porque teve um trauma muito forte. Ou passou fome, ou não teve dinheiro, ou não sei o que. E aí esse trauma fala assim, não vou passar, eu não vou deixar meus filhos passarem por isso. Não vou deixar. E aí ela vai trabalhar por menos do que daria empreendendo, empregando pessoas. Nem sempre é menos, tá? Às vezes é mais, depende do que, enfim. Mas aí por não passar isso, você trava, né? Fica travado e não deixa a sua vida fluir por causa de um trauma. Eu tenho eu sempre achei que eu tinha um problema, eu não consigo ter luto, né? Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, e no dia seguinte para mim tá tudo normal. Eu vou lá no dia, choro, não tem como, né? Não fico prendendo nada. Só que no outro dia, assim, eu sempre fui isso com tudo, com relacionamento, com tudo. Acabava um namoro, no outro dia já era outra vida. Nunca consegui viver o passado. Mas hoje eu vejo que isso é uma virtude. Eu sempre achei que isso era um problema, que eu estava guardando alguma coisa, que uma hora isso ia explodir. Não, eu simplesmente não vivo o passado. Não consigo viver o passado, né? E eu vejo que é justamente isso que acaba... que é o trauma que trava as pessoas. Pode ser que essa seja a mensagem do dia mesmo. Por que eu falo isso? O tempo inteiro fica falando, a gente fica achando que a história da esposa de Ló era por desobediência. Eu não acho que seja por desobediência. Eu acho que é porque ela também não conseguiu se desgrudar da cidade. Ela não conseguiu se desgrudar disso. E tanto não é verdade para mim, porque se fosse por desobediência, ela não queria sair da cidade. Aí os anjos vão lá e puxam ele. Se ela tivesse todo esse coração, essa intimidade com Deus, os anjos também iam puxar ela. Sai daí, chega, né? Para de viver isso, vem para cá, senão você vai morrer também. Ia puxar. E não puxaram ela. Ela morreu, mas puxaram Ló.
Então, no meu ponto de vista, a história hoje é que o trauma trava as pessoas. A gente não pode deixar com que isso te trave, né? A gente tem que entender, nossa, é realmente isso que está acontecendo. Não quer dizer que a Dani hoje, por saber disso, vai empreender. Não tem nada disso. Ela só não pode ficar presa, né? Falando assim, porque isso pode travar, inclusive, o Davi a empreender, né? Nunca vou empreender, né? Tipo assim. E pode travar os filhos mesmo. Não, se você fizer isso, você pode acontecer tal coisa com você, aconteceu comigo, deixa viver a vida dele. A gente não pode passar isso para eles também. É uma geração inteira da nossa família que a gente pode fazer sofrer pelo nosso trauma. É muito forte isso. Sim, é que a mulher de Ló, né? Foi boa sua colocação, também dá para ver isso, né? Não é nem questão assim. Ele foi obediente, ele obedeceu aquilo. Lógico que como você falou, os anjos teve que puxar ele, né? Mas porque ele também tinha essa coisa da cidade, né? De morar, igual você falou. Pô, se chegaram lá e falaram, sua casa vai ser destruída, sua casa vai cair, tá? Então, cuidado. Aí você fica lá, como você falou, agarra um sofá, não tem nada. Poxa, não, né? Então tem medo de dar esse primeiro passo, né? De ir para casa de alguém, de pedir ajuda, não sei. Lógico que tudo é influência, né? Como a gente vê como a influência do meio também acaba gerando isso na gente, né? Como você falou, prende a gente, trava a gente. A nossa influência de amigos, influência do local onde a gente vive, né? E ali influenciou logo, creio eu, sabe? De tipo, ai meu Deus, mas não me coloca na montanha, não, eu quero, sabe? É verdade. Né? Isso é sério mesmo, é como você falou, é destravar, ter um destravamento assim, tipo, acorda que trava de coisas do passado que você... Ló, Ló não, né? A esposa dele, você falou que não acha que ela desobedeceu, né? Ela desobedeceu sim, mas ela não só desobedeceu. Além de desobedecer, que foi uma ordem não olhar para trás, e ela olhou, ela não desapegou, né? O coração dela estava na cidade. E aqui em casa a gente tem uma frase que a gente leva para a vida, de que o passado, esse esterco do passado só serve para adubar a nossa árvorezinha que está crescendo e dar fruto pro presente. Resumindo, a bosta do passado a gente usa para esterco. Poxa, tô pensando aqui na palavra. Ela raciocinou para falar isso. Até a bosta mesmo. Esterco é bosta. Essa caca toda do passado serve para turbinar a nossa árvore que vai dar fruto no presente, está dando fruto, né? E tem uma outra situação também, até quem contou essa situação foi o Pablo, né? Que ele entrou no elevador, as pessoas, eu sempre ouço isso, sempre. Nossa, como o tempo passa rápido, volta tempo, vendo criança pequena. E conta o que ele falou. Fala. Aí ele chegou no elevador, e ele tem o jeito do Diego de ser. É o Pedro. Ele entrou no elevador e uma pessoa de idade falou, nossa, aproveita, viu? O tempo passa muito rápido, né? Se desse para voltar, ele falou, não, eu estou no presente. Não tem problema para mim, não, porque eu estou no presente. Eu estou curtindo esse momento, eu estou curtindo meus filhos. E ele falou que as pessoas que falam isso é que tem a mente... como é que é? A mente culpada. Ele se sente culpado por não traumatizado, né? Traumatizado por não ter aproveitado de fato essa fase, né? Seja com filho, com esposa, sei lá, né? Então é interessante esse ponto de vista também, né? São pequenas coisas que a gente deixa, é o que a gente estava falando, né? Deixa travar a nossa vida até mesmo inconscientemente, né? Porque a pessoa não está falando isso, é uma coisa que está no coração dela, né? Falar aquilo é uma coisa que está dentro dela e ela nem sabe muitas vezes que está ali, né? Sabe o que acontece? A pessoa tem um filho, só para terminar aqui. A pessoa tem isso, né? Ai, meu Deus, eu não aproveitei. Aí tem o segundo, piorou. Acabou de falar isso do primeiro e não aproveita com o segundo. Quer dizer, tá tão enraizado que ela não muda, né? Ela não dá o primeiro passo. Ela fica olhando para trás lá e falando, ai, como o tempo passa. Mas aproveita, gente. O último exemplo. Eu estou emocionada, a mulherada ir embora. Eu trabalhava no HSBC e o Bradesco comprou.
né, o HSBC recente. E no HSBC, todo mundo bancário, né? Só reclamando que o sistema do banco era uma porcaria, que não sei o que, tudo aquilo que a gente conhece. Reclamando. Aí o Bradesco veio e comprou. Quando o Bradesco comprou, não tinha um funcionário e cliente que falasse, não, cliente vive reclamando, né? Não funciona o aplicativo, não sei o que. Eu sou cliente. Então, amo o Bradesco, tá? Mas eu tô só comparando que daí o muito grato ao Bradesco, inclusive. Amo, mas o que aconteceu? Quando houve a migração, todo mundo ficava olhando pro HSBC. Poxa, mas olha, lá não tinha isso. Mas comparando, sabe? Aí eu falava, gente, acabou. Vira a chave, vida nova daqui para frente. O banco, ele não vai mudar porque você quer que ele mude. Você tem que se adequar ao banco, né? E as pessoas ficavam sofrendo de um tanto que era inacreditável. E tem cliente que eu encontro até hoje que fala, saudoso HSBC. Né? É um troço de doido, assim, como impregna o passado mesmo. Tá a gente tem que cuidar, né? E olha quanto tempo faz. Igual, e não sai, né? O cliente do Bradesco não sai, né? Ou do HSBC não sai, né? Mas é isso. Finaliza aí, Bianca, senão o povo vai começar a dar dislike aí. Vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela vida da família do Diego, né? Que também é minha. Obrigado por toda a minha família. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo agora e aqueles que vão assistir a gente ainda, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha com a sua mão poderosa sobre nós e sobre eles. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia repleto de bênçãos, de chuvas de bênçãos, literalmente, Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar nosso caminho, né? Não fazer a gente olhar para o passado, Pai. Faça a gente sempre dar o passo à frente. Que a gente desprenda de tudo aquilo que a gente já passou, mas sim possa olhar para Ti, Jesus. E o Senhor possa nos conduzir a uma vida de abundância em Ti, Deus. Assim eu oro, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, muito bom. Por último, agora acabou mesmo, né? O próprio nome já diz, né? Presente. Presente é um presente, então vamos curtir o presente, que é o que a gente tem para hoje. Vem aqui para a sala viver o presente com a gente. Bora! Vem aí! Tchau.